Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 11 de julho, estamos na 14ª semana do tempo comum. E nesta manhã, o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha aberto os olhos hoje, já sentindo um aperto no peito, como se o descanso da noite não tivesse sido suficiente para aliviar o peso que você carrega. Talvez esta semana tenha exigido mais de você do que você imaginava. Você trabalhou, cuidou da casa, se preocupou com quem ama, enfrentou problemas sem reclamar, mas agora sente que suas forças estão chegando ao limite. Talvez exista uma decisão que você precisa tomar, mas o medo de errar faz você permanecer parado. Talvez alguém tenha dito palavras que machucaram profundamente o seu coração, e mesmo tentando esquecer, elas continuam ecoando dentro de você. Talvez você esteja vivendo uma batalha silenciosa. Por fora tudo parece normal, mas por dentro há ansiedade, insegurança e perguntas que ainda não encontraram resposta. Talvez você esteja preocupado com o futuro dos seus filhos, com a saúde de alguém da família ou com a situação financeira da sua casa. Talvez você tenha feito tantas coisas pelos outros que acabou esquecendo de cuidar da própria alma. E talvez enquanto procura forças para continuar, você esteja se perguntando se Deus realmente conhece tudo o que você está vivendo. Mas escute esta verdade: o Senhor conhece. Antes mesmo que você pronuncie uma palavra, Deus já sabe o que existe dentro do seu coração. Antes que uma lágrima caia dos seus olhos, Ele já recolheu essa dor em seu infinito amor. O Senhor nunca perdeu você de vista, mesmo quando ninguém percebe o seu esforço, mesmo quando você sente que ninguém reconhece as suas lutas, mesmo quando o medo tenta convencer você de que está sozinho, Deus continua caminhando ao seu lado. E nesta manhã, Ele trouxe você até esta oração porque deseja renovar a sua confiança. Antes de continuarmos, eu quero convidar você a transformar sua fé em uma pequena oração. Escreva nos comentários: eu não vou viver com medo. Escreva com fé, não apenas como uma frase, mas como uma entrega do seu coração ao Senhor. Agora vamos colocar nossa vida diante de Deus. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta manhã de sábado, eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem esconder minhas fraquezas, sem fingir que tenho todas as respostas. Tu conheces a minha história desde o começo. Sabes das alegrias que ninguém viu e das lágrimas que eu derramei quando estava sozinho. Por isso, Senhor, eu não preciso provar nada diante de Ti. Eu apenas quero permanecer na Tua presença. Recebe este novo dia que começa. Recebe o meu trabalho. Recebe os encontros que vou viver. Recebe as escolhas que terei de fazer. Recebe as portas que se abrirão e também aquelas que permanecerão fechadas. Entrego aquilo que consigo controlar e principalmente aquilo que já está além das minhas forças. Entrego os pensamentos que me tiram a paz. Entrego as preocupações que roubam o meu sono. Entrego os medos que eu nunca tive coragem de confessar. Entrego o que eu mostro às pessoas e também aquilo que escondo atrás do meu sorriso. Entrego as palavras que ficaram presas na garganta. Entrego o cansaço do corpo e da alma, porque eu sei que nenhuma parte da minha vida é indiferente aos Teus olhos. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33, traz palavras que atravessam os séculos e chegam até nós com a mesma força. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E logo depois Jesus nos lembra: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Você percebe o que Jesus está dizendo? O medo não pode ser a voz que conduz a nossa vida, porque quem conhece o amor do Pai sabe que nunca caminha sozinho. Hoje Jesus olha para você com ternura e diz:
eu conheço o seu nome, eu vejo a sua luta e você é precioso aos meus olhos. É com essa certeza que vamos continuar esta oração, deixando que a palavra de Deus cure aquilo que o medo tentou ferir dentro do nosso coração. Você percebe como o evangelho de hoje começa desmontando aquilo que tantas vezes domina o nosso coração? Jesus repete várias vezes: não tenhais medo. Ele sabe que o medo pode nos prender. Medo de perder, medo de falhar, medo de não sermos aceitos, medo de dizer a verdade, medo do futuro, medo do que ainda nem aconteceu. Quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus nos pede porque estamos preocupados demais com a opinião das pessoas? Quantas vezes escondemos a nossa fé, calamos uma palavra de esperança ou desistimos de um sonho porque pensamos: e se não der certo? Jesus conhece essa luta. Ele não está falando para pessoas que nunca sofreram. Ele está falando para discípulos que enfrentariam perseguições, incompreensões e momentos de grande dificuldade. Mesmo assim, a primeira palavra de Jesus não é condenação, é confiança. Ele nos lembra que nenhum pardal cai por terra sem que o Pai saiba. E depois faz uma afirmação que muda tudo: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso significa que Deus conhece detalhes da sua vida que talvez nem você perceba. Ele conhece o motivo do seu cansaço, conhece aquela conversa que feriu seu coração, conhece a preocupação que apareceu assim que você abriu os olhos hoje, conhece o nome da pessoa por quem você está rezando em silêncio, conhece a luta que você nunca contou nem para os amigos mais próximos. Nada passa despercebido diante do Senhor. Talvez você esteja esperando um grande sinal do céu, mas hoje Jesus oferece algo ainda maior. Ele oferece a certeza da sua presença, porque a maior graça não é viver sem problemas. A maior graça é saber que Deus permanece conosco em cada problema. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que tem produzido medo dentro do nosso coração. Senhor, visita aquele que acordou inseguro sobre o futuro. Visita quem está procurando emprego e já perdeu a conta de quantos currículos enviou. Visita quem trabalha todos os dias, mas sente que o dinheiro nunca é suficiente para cobrir as despesas da casa. Visita quem está preocupado com os boletos que vencem, com o aluguel, com os remédios, com o alimento que precisa colocar na mesa da família. Tu conheces, Senhor, a realidade de cada lar. Tu sabes o quanto algumas pessoas sorriem durante o dia, enquanto por dentro estão travando uma batalha silenciosa. Dá-lhes coragem, dá-lhes serenidade, dá-lhes a paz que o mundo não consegue oferecer. Senhor, fortalece aquele que perdeu a confiança em si mesmo, aquele que se compara o tempo inteiro, aquele que acredita que nunca será suficiente. Lembra-o de que o seu valor não depende da aprovação das pessoas. O seu valor nasce do teu amor. Tu o criaste com carinho. Tu o chamaste pelo nome. Tu nunca desististe dele. Senhor, ensina-nos a descansar na tua providência. Quando os pensamentos acelerarem, lembra-nos que tu continuas no controle. Quando a ansiedade tentar dominar o coração, faz-nos recordar que o amanhã pertence a ti. Quando o medo bater a porta, ajuda-nos a responder com a confiança de quem sabe que jamais será abandonado. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que carregam o peso de sustentar a casa e muitas vezes choram escondidos para que os filhos nunca percebam suas preocupações. Existem mães que passam o dia inteiro cuidando de todos e quando a noite chega, sentem-se completamente esgotadas, mas continuam rezando em silêncio por cada filho. Existem casais que se amam, mas estão cansados pelas dificuldades da vida, pelas contas, pelas preocupações e pelas palavras que ficaram sem ser ditas. Existem filhos que desejam voltar a conversar com seus pais, mas o orgulho, as feridas antigas ou a distância tornaram o caminho difícil. Pensa, Senhor, naquela esposa que espera o marido chegar em casa e pede todos os dias que a paz volte ao seu lar.
Pensa naquele pai que sai ainda de madrugada para trabalhar e volta tarde da noite, carregando nas costas o peso de garantir o pão de cada dia. Pensa naquela avó que diante de uma imagem de Nossa Senhora reza o terço todos os dias pelos netos que já não frequentam mais a igreja. Pensa naquela família que está reunida fisicamente, mas emocionalmente distante, precisando reaprender a conversar, a perdoar e a amar. Que o Teu Espírito Santo entre em cada casa nesta manhã, que visite cada quarto, cada cozinha, cada sala, que leve reconciliação onde existe divisão, esperança onde existe desânimo e confiança onde o medo tentou fazer morada, porque nós acreditamos, Senhor, que nenhuma família está longe demais do alcance da Tua misericórdia e nenhuma história é grande demais para o Teu poder restaurador. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos e todos os jovens. Tu conheces o coração de cada um deles. Conhece seus sonhos, suas dúvidas, suas lutas e também as pressões que enfrentam todos os dias. Existem jovens que sorriem diante dos amigos, mas voltam para casa sentindo um vazio que não conseguem explicar. Existem adolescentes que cresceram ouvindo falar do Teu amor, mas hoje estão distantes da Tua presença porque acreditaram que o mundo poderia oferecer uma felicidade maior. Existem filhos que deixaram a casa dos pais para estudar ou trabalhar e no meio da correria da vida foram se afastando da oração. Pensa, Senhor, naquela mãe que olha para o quarto do filho e sente saudade dos dias em que ele rezava ao seu lado. Pensa naquele pai que nunca deixa de pedir que o filho encontre novamente o caminho da fé. Pensa naquela avó que oferece cada terço pela conversão da sua família. Vai ao encontro desses filhos, Senhor, não com palavras de condenação, mas com um abraço misericordioso que transforma os corações, livra-os das más companhias, protege-os da violência, afasta-os das drogas, do alcoolismo, dos vícios que escravizam a alma e de tudo aquilo que tenta destruir a esperança. Que eles descubram que nunca estarão sozinhos enquanto caminharem contigo. E agora, Senhor, eu quero rezar pelos enfermos. Tu és o Deus da vida, Tu és o médico das almas e dos corpos. Visita neste momento quem está em um hospital, quem espera por uma cirurgia, quem enfrenta um tratamento longo, quem recebeu um diagnóstico que trouxe medo para toda a família. Pensa, Senhor, naquela pessoa que acordou sentindo dores e já não sabe mais o que é viver um dia sem sofrimento. Pensa naquele idoso que passa horas olhando pela janela, esperando a visita de alguém. Pensa naquela pessoa que precisa tomar remédios todos os dias e já está cansada dessa rotina. Derrama sobre todos eles o Teu consolo, renova suas forças, sustenta sua esperança. E eu quero rezar também por aqueles que cuidam dos doentes, pelos filhos que acompanham seus pais, pelas mães que passam noites sem dormir ao lado de um filho enfermo, pelos esposos e esposas que se tornaram cuidadores por amor, pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e todos os profissionais da saúde. Quando o cansaço pesar, fortalece suas mãos. Quando a tristeza chegar, lembra-lhes que nenhum gesto de amor passa despercebido aos Teus olhos. Senhor, eu também quero colocar diante de Ti aqueles que vivem preocupados com o trabalho e com o sustento da casa. Tu conheces quem saiu cedo nesta manhã procurando uma oportunidade. Conheces quem perdeu o emprego e tenta manter a esperança viva. Conheces quem trabalha honestamente, mas sente que o salário termina antes do fim do mês. Olha, Senhor, para quem faz contas todos os dias, para quem separa o dinheiro do aluguel, para quem precisa pagar os boletos, para quem compra os remédios contando cada moeda, para quem pede que nunca falte o pão de cada dia sobre a mesa. Abre portas onde tudo parece fechado. Concede sabedoria para administrar os recursos. Afasta o desânimo, afasta a injustiça e faz florescer oportunidades que ninguém imaginava. Porque Tu és o Deus da providência, o Deus que nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Ti, e com essa confiança
unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Pai amado, depois de rezarmos a oração que o Teu Filho nos ensinou, nós voltamos ao Evangelho desta manhã. Jesus nos disse para não termos medo, não porque as dificuldades desaparecerão imediatamente, mas porque pertencemos ao Pai, porque somos conhecidos pelo nome, porque somos infinitamente preciosos aos Teus olhos. Que essa verdade acompanhe cada passo do nosso dia. Que diante das notícias difíceis, escolhamos confiar. Que diante das incertezas, escolhamos permanecer firmes. E que quando o medo voltar a bater a porta do nosso coração, possamos lembrar da Tua promessa. Não tenhais medo, porque Tu caminhas conosco. Hoje, amanhã e por toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus alcance você nesta manhã, que ela entre na sua casa pela porta principal, que alcance cada quarto, cada janela, cada mesa onde a sua família se reúne. Que o Senhor abençoe aqueles que já saíram para trabalhar, aqueles que ainda estão descansando, aqueles que vivem na mesma casa, e também aqueles que estão longe, mas permanecem unidos pelo amor e pela oração. Que a paz de Cristo permaneça sobre o seu lar. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas fazendo pedidos. Eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro nesta manhã. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pela água que mata a minha sede. Obrigado pelo café preparado com carinho. Obrigado pelo pão que chega à nossa mesa. Obrigado pela roupa que veste o nosso corpo. Obrigado pela pessoa que nos deu um abraço quando mais precisávamos. Obrigado pela mensagem inesperada que trouxe conforto. Obrigado pelo vizinho que cumprimentou com um sorriso. Obrigado pelo sol que nasce mais uma vez. Obrigado pela chuva que fertiliza a terra. Obrigado pelas pequenas oportunidades que tantas vezes passam despercebidas. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor nunca deixou de caminhar ao meu lado. Obrigado pelas vezes em que me protegeste sem que eu percebesse. Obrigado pelas portas que fechaste, porque hoje compreendo que elas também eram cuidado. Obrigado pelas pessoas que colocaste no meu caminho. Obrigado pela fé que continua viva, mesmo quando tantas perguntas permanecem sem resposta. Recebe, Senhor, este dia, recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas limitações, recebe os meus medos, recebe as minhas dúvidas, recebe as minhas quedas, recebe também os meus sonhos, aquilo que ainda espero, aquilo que continuo apresentando diante de Ti em cada oração. Eu não quero controlar aquilo que pertence às Tuas mãos, quero apenas caminhar contigo. Se hoje eu precisar esperar, dá-me paciência. Se hoje eu precisar recomeçar, dá-me coragem. Se hoje eu precisar perdoar, dá-me humildade. Se hoje eu precisar enfrentar alguma dificuldade, lembra-me de que a Tua graça será suficiente, porque eu sei que a minha história está segura nas Tuas mãos. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Aproxima-te daqueles que vivem com o coração ferido, aquece quem perdeu a esperança, fortalece quem já pensou em desistir, enche de paz quem vive dominado pelo medo. Faz o nosso coração parecer cada vez mais com o Teu, manso, humilde, paciente, cheio de misericórdia. Agora, eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. Não há multidão, não há pressa, há apenas você e o Senhor. Ele se aproxima com serenidade.
olha para os seus olhos com um amor que você nunca precisou merecer. Ele conhece toda a sua história, conhece as lágrimas que você escondeu, conhece as noites em que você perdeu o sono, conhece as orações que ficaram apenas dentro do seu coração. Jesus sorri para você e com voz mansa diz: meu filho, minha filha, não tenha medo, eu conheço o seu caminho, eu permaneço ao seu lado. Confie en mim um dia. Permaneça nesse encontro por um instante, fique nesse silêncio, converse com Deus do seu jeito. Não procure palavras bonitas, abra apenas o coração. Se você quiser agradecer, agradeça. Se quiser pedir, peça. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Porque Deus também escuta o silêncio de um coração que confia. Antes de terminarmos esta oração, guarde esta declaração no fundo da sua alma: Deus me conhece, Deus cuida de mim, Deus caminha comigo. Leve essa verdade durante todo o seu sábado. Quando surgir uma preocupação, lembre-se de que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Quando o medo tentar dominar os seus pensamentos, recorde as palavras de Jesus no Evangelho de hoje: você vale muito aos olhos do Pai. Nenhuma luta é maior do que a presença de Deus ao seu lado. Nenhum dia começa sozinho quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E agora eu quero convidar você a escrever nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé como uma oração, e se enquanto rezávamos alguém veio ao seu coração, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela esteja precisando exatamente desta palavra para encontrar coragem e esperança neste novo dia. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, permaneça sobre a sua família e acompanhe todos os seus passos neste sábado. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem confia em Cristo não precisa caminhar dominado pelo medo. Evangelizar é preciso,